Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais Dois Toques. Nossos Dois Toques desta quinta-feira, daqui aproximadamente uma hora, bola rolando. É Libertadores da América. O Inter contra o Nacional. Olha só, Nacional de Medellín. E ontem, com a derrota do Bahia para o Nacional do Uruguai, ficou todo embolado aí o grupo e a necessidade do Inter de ter um resultado positivo daqui a pouco contra o Nacional. Bom, o Grêmio ontem, mais uma partida fracassada, preocupante. O torcedor gremista, está muito preocupado pelo desempenho do Grêmio. Ontem enfrentou o Atlético Grau. O Grêmio não conseguiu vencer. Ficou num empate, tinha a possibilidade de uma vitória, a diferença de 2 gols, aí assumir a liderança do seu grupo. Mas esse é o momento do Grêmio. Bom, nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, o sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Nós também estamos aqui no Pó Stream TV, nos estúdios do Shopping, como vocês podem perceber. Para o mundo, aí através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, 2 numeral, 2 Toques Cadu Oliveira, vai lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like e você assiste qualquer hora do dia e da noite, como ficar melhor para você. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, Esse ano estará completando 112 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial pilar do São José. Teremos aí no final de semana a 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro e o São José que teve uma bela vitória na última rodada, no final de semana, onde venceu lá em Pelotas o Brasil por 3-1. Nossos Dois Toques de hoje para analisarmos aí o empate do Grêmio ontem contra o Atlético Grau e também projetarmos aí o jogo do Internacional, esse jogo que passou a ter uma maior importância em função dessa derrota ontem do Bahia, que se manteve na liderança. O Internacional hoje é o vice-líder do grupo, E aí, nos comentários dos colorados, até que lá estão, consideram um empate, que o Inter se mantém aí na vice-liderança da sua chave. Comigo, recebendo hoje aqui, com muito prazer, com muita satisfação, grande, querido amigo, Marco Miranda, um tradicional gremista, vice-presidente de várias gestões, Então está aqui, nos dá a honra e o prazer de estar aqui conosco. O jornalista Vitor Bleide Moraes e o conselheiro colorado Maurício Silva. Embolou a chave, Mauri, com essa vitória do Nacional, Olha que já tinha complicado muito com o Internacional aqui, vencia por 3-0, o Internacional conseguiu chegar ao empate. E ontem, lá em Salvador, o Nacional aplicando uma vitória que deixou aí agora o grupo embolado com os 4 em condições de vaga. E é bom salientar sempre que a Libertadores classificam-se 2, A Sul-Americana apenas o campeão do grupo e depois o vice vai para uma repescagem. Boa noite, Cadu. Obrigado pela presença dos amigos. Boa noite, Blei. Boa noite, Marco. Fazia tempo que a gente não se via, Marco. É sempre uma alegria estar aqui, Cadu. Mas sabes que ontem, quando deu o resultado, que eu vi o resultado do Bahia, e eu lembrei do nosso saudoso Bernardoni. E quando eu vou fazer Ayrton Bernardoni. Quando a gente fazia alguma projeção, mãe de Ná. Pois eu não sou mãe de Ná. Mãe de Ná é chamado o Garbasco de mãe de Ná. Só que ele erra sempre. Qualquer um que fizesse projeção do Bernardoni, eu adorava chamar. E aqui nesse programa, no dia posterior que a gente empatou 3-3, eu disse assim, embolou o grupo porque o Nacional deu mostras que o novo treinador está ajeitando o time e ele vai jogar 2 em casa, Nacional pode entrar no páreo. Talvez quem tenha ressuscitado o Nacional, que não tinha ganho nas 2 primeiras partidas, o próprio empate contra o Internacional no Beira-Rio. Sim, claro. E eu disse mais, eu torço para que o Atlético Nacional vença o Bahia para matar o Bahia. Daí todo mundo ficou, como assim? Que o Bahia perdeu em casa, que não era previsto, mas mesmo assim ainda está vivo. Os 4 estão vivos. Então, o grupo
que a gente dizia que era da morte na época que foi definido. Agora mais ainda. Agora ficou muito claro. E eu digo mais, Cadu, eu me contentaria com o empate hoje. Sabe por quê? Não, o empate não é mau resultado. O Inter lá considera também, o próprio Inter está considerando isso, porque mantém o Inter na vice-liderança. Não, mas não é vice, eu estou pensando na classificação. Não, mas a classificação é o primeiro ou o segundo. Empata aqui, primeiro e segundo. Empata hoje, empata em Montevidéu, praticamente mata os dois, entendeu? E disputa com o Bahia a última, precisando do empate. Então, eu diria o seguinte, o Roger não é muito de ter cautela, mas cautela hoje que o empate vai ficar muito bem. Se atirar e tomar gol de contra-ataque, que foi como o Nacional ganhou do Bahia, fica muito perigoso. E, principalmente, Roger, talvez, presta atenção no tio Maurício, não espera a bola chegar alta na área. Teus laterais tem que evitar o cruzamento. Está muito claro. Não, bola alta na zaga do Inter é um problema. O D'Alessandro, até ontem, a gente tem parte dele, fez uma entrevista coletiva ontem, falou sobre isso, falou sobre essa oscilação do Inter, né? Que isso aí não é questão de desempenho, é questão de... É normal, é natural, né? Nesse início de ano, em função dos jogos e tudo mais. Isso que é natural, isso aí é uma questão de ajuste, né? Não é de desempenho, é questão de ajuste. E sobre isso, essa referência da bola alta, ele fez essa colocação também. Isso é uma questão de treinamento. E os clubes não têm como treinar hoje, né? O Grêmio fez essa referência ontem, né? O Volpi disse, após o jogo, olha, não treinamos, não tem como treinar, é viagem, é jogo. O Grêmio, ele até projeta exatamente nessa parada que teremos aí no Mundial Interclubes, para que possa ter essa continuidade de treinamento, para que o grupo consiga assimilar aquilo que o técnico quer, que é o caso do Mano. E o próprio Mano disse, olha, é só no papel, é só na conversa, né? Então, Cadu, entra isso aí também. Isso, mas eu vou discordar do meu querido D'Alessandro, sabe por quê? Na Várzea, eu era goleiro, eu fazia assim, meu zagueiro, tu marca esse, e eu fico na sobra. Não precisa treinar, isso é orientação. Vou lembrá-los que o Roger, quando estava no Grêmio, tinha o mesmo problema da bola alta, e o Luvinha que chegou, o Renato chegou sem treinamento, ele mudou a forma de marcar os escanteios, as faltas lá da área e parou de tomar gol. Então, não é só treinamento, é orientação. Mas a orientação e o posicionamento tu faz aonde? No papel é muito bacana. O papel aceita tudo, Maurício. Agora, eu estou te dando fatos reais. O time do Roger, no Grêmio, tomava muitos gols de bola alta. O Renato chegou, a partir da chegada dele, sem treinamento, sem nada, mudou. Por quê? Não? Porque cada um vai marcar Mas, Maurício, o Inter não tomava gol. Não. Isso passou a ser agora. Bola alta sempre foi um problema. Desculpa, Cadu. Bola alta... Desde o ano passado não sofria tantos gols como tem sofrido nas últimas partidas. Olha, foram 3 do Nacional do Uruguai. Agora, contra o Corinthians, foram 6. 2 foram anulados, mas foram 6. Só aí são 9 gols. O Inter não tinha, né? Podia tomar gol. Cadu, era uma das defesas menos vazadas, Maurício. A bola alta é o problema dele. Evidente que sim, mas não tanto como temos agora. Mas daí tu é treinador do adversário. Então aí desaprendeu? Não. Tu és treinador do adversário. O que tu vai fazer quando jogar com o Inter? Vou levantar a bola na área, é isso que eu estou dizendo. Entendeu? Tem que mudar a forma. Mas o Inter joga dessa maneira. O Inter joga dessa maneira. Com o Alan Patrick, bola na área também. O Inter tem jogado dessa maneira. Não, estou falando na defensiva, entendeu? Eu não quero tomar gol. Se eu não tomar gol, eu estou meio passo de ganhar o jogo. Bom, vamos ver se o Inter hoje acaba com essa oscilação e fique numa alta, até porque o Inter está em alta, né? O Inter ontem foi oficializado, já tinha sido, né, sede do Mundial, no Mundial que nós tivemos aqui, o masculino, e agora, em 2027, será uma das sedes no Brasil do Mundial feminino que teremos aqui, então, no Brasil. Bom, e o Grêmio ontem, Marco Miranda, meu querido Marquinhos, olha, o Grêmio está extremamente preocupante, né? Um resultado que, com todo respeito ao time do Atlético Grau, né? Olha, acho que não sei nem se não seria a Série B do Campeonato Gaúcho. E o Grêmio, olha, chutou 2 bolas a gol de fora da área,
sem conclusões, sem nada, levou bola na trave, com 500 pessoas no estádio, nem jogando na sua cidade o Atlético Grau. É preocupante esse momento do Grêmio. Boa noite. Cadu, boa noite, meu amigo Marquinhos. Querido amigo, uma grande alegria estar contigo. Alegria minha. Há muito tempo a gente não se via, né? Mas a saudade no coração sempre a gente Sem tem. dúvida. Né? Querido Mauri também, faz muito tempo que a gente não se via. E o meu querido irmão aqui, o Vitor, que é um parceirão de últimas horas, assim, maravilhoso. E eu estou em casa aqui, diga-se de passagem. Sem dúvida. Muito obrigado. Apesar dos teus inúmeros convites, é a primeira vez que eu vejo. O craque é difícil, né? O Vitor me insistiu para vir. O passe valorizado, o passe valorizado. O craque é sempre assim. Né? Sempre tá, assim. Mas, Cadu, a verdade é a seguinte, Cadu. O futebol, eu sempre digo para os meus amigos, o futebol, ele tá... eu, se fosse aí treinador de futebol, ou se eu fosse dirigente hoje de futebol, primeira coisa que eu faria era comprar esses quebra-cabeça que a gente dá de presente para as crianças no dia de aniversário e mostrar para eles como se faz no clube, como se contrata jogador. Tu não consegue fazer um time de futebol se as peças não se encaixam como se fosse um quebra-cabeça. Tu pode ter 11 craques, pagar bilhões e bilhões para os atletas e se os não se encaixa, não adianta. Isso aí é uma coisa que está na história. Se tu coloca um time, se tu fazer contratações cirúrgicas e conforme a tua necessidade, tu conseguir encaixar essas peças de acordo com a tua receita, tu tem... Olha, a folha de pagamento do Grêmio, 17 milhões, hein? Mensal. 17 a 18 milhões. 18 milhões. E fora a dependência a receita que já está comprometida para não sei quanto tempo. Quer dizer, pô, é difícil. Aí a receita comprometida, vem uma outra gestão e aí se... Então é uma bomba isso não é característica só do Grêmio. Isso aí é a maioria dos clubes aí, né? O Internacional está nesse caminho. E o Grêmio, a maioria dos clubes brasileiros. E o Grêmio ontem mostrou isso. O Grêmio com o Santos, nós conseguimos fazer um gol. Acho que não. Sim, o Grêmio ganhou do Santos, onde o Santos foi melhor que o Grêmio. Exatamente. Em cima do lateral do Santos, aqui, que eu não me lembro o nome. Aquele cara é muito ruim, aquele lateral. Não dá para jogar na várzea aquele lateral. E nós conseguimos fazer um gol em cima dele. Graças, né, que a gente conseguiu ganhar de 1-0, deu para resolver. E na estreia do Mano aqui. Agora, ontem foi um jogo sonolento. Um jogo que mostrou o Grêmio de volta ao que era antes. Então é preocupante, realmente, é muito preocupante. E eu acho que vai ser muito difícil o Mano Menezes acertar esse time. Na minha ótica, se nós ficarmos aí fora fora de uma área mais acima da área do rebaixamento, vai ser ótimo. Então agora tu vê, nós pegamos aí Bragantino, São Paulo e são jogos complicados. Então, muito complicado. O Bahia vem muito complicado. Complicado pelo futebol que o Grêmio vem apresentando, que é um futebol fraco. Olha, a gente conhece a capacidade do Mano, conhece a capacidade do Luiz Felipe também, hoje essa dupla que comanda o Grêmio, mas o Grêmio não evoluiu nada. O Grêmio não evoluiu absolutamente nada em relação ao Quinteiros. Né? Bom, andou aí 2 jogos sem tomar gol, pelo menos isso é evolução, já que o Mauri está preocupado com a bola aérea e tal. Bom, o Grêmio faz 2 jogos que não toma gol, porque tomava gol em todas as partidas. Vitor, o que dá para dizer aí de início, né, projetando esse jogo do Inter e também, né, esse empate do Grêmio de ontem lá, com mais uma atuação fracassada aí do time gremista? Eu acho que o Mauri está certo. Um empate do Inter hoje lá é um bom resultado. É um bom resultado contra o Nacional. Em relação ao Grêmio, ontem eu acho que foi buscar um empate contra o Grau, porque é aquelas coisas de time pequeno, um empatezinho fora de casa, tá bom, um pontinho. Não, o Grêmio, enfrentando um adversário muito fraco, que é esse Grau, né? E o Grêmio só conseguiu ser mais fraco que o fraco Grau. Conseguiu ser mais fraco. Não, mas não estava desfalcado de vários jogadores que foram poupados. Não importa. Esse time do Grau, o nosso querido Zequinha teria vencido. Agora, não, o Zequinha não. Eu acho que se nós tivéssemos o nosso time lá
O nosso time da várzea, como se diz, não ia perder para esse Grau. Não perderia. É terrível. Nem torcida foi ao estádio. Tá, não recordo bem se é 14º ou 15º no campeonato. 17º no campeonato que tem 19 equipes. Que barbaridade. Então, que atuação lamentável. E a gente não vê evolução no time. Sabe? Do campeonato peruano, né? Do campeonato peruano. E quando se fala que não tem tempo para treinamento, mas e as outras equipes? Ah, não, mas tem mais plantel. Não. O Grêmio contratou 50 jogadores, né? E não consegue fazer evoluir. É um time sem evolução. O jogo contra o Santos foi um jogo que o Grêmio ficou demonstrando todas as suas falhas. A defesa, cada bola, Mauri, cada bola que vai para a área do Grêmio é um Deus nos acuda. É a mesma coisa que acontece no Internacional, ou pior, sabe? Então, nem o fator local, atualmente, nem o fator local, a arena, tem beneficiado o Grêmio. Então, é lamentável, e a gente vê pelas redes sociais que os gremistas hoje só comentam fatos anteriores, tipo os 44 anos da conquista com o gol do Baltazar. É tudo só recordações. Nesses últimos anos não tem nada. Ano passado ganhou o Campeonato Gaúcho e continuou poupando jogadores, poupando para ganhar o quê? Poupança daquela que popa e nunca vai levar o dinheiro. Então, é lamentável. Agora, o Inter tem mais entrosamento. São 2 vagas. Eu acho que tem boas possibilidades de conquistar a vaga até como o primeiro do grupo. Não, e o Inter tem um diferencial. O Inter já mostrou que pode render muito mais do que está rendendo. Estranhamente. O Grêmio não mostrou absolutamente nada. Não, em nenhum momento. Em nenhum momento, olha. Em nenhum momento. Vamos lá, a realidade, não vamos discutir a capacidade, repetir do Mano, do Filipão, mas o Grêmio está sendo o mesmo do que inteiros. O Grêmio está sendo o mesmo do que inteiros. É isso que eu falo. Com jogadores de trem andando, tu tem que contratar jogadores cirúrgicos, que sejam específicos para cada função, que o Grêmio hoje não tem. É uma torre de Babel dentro de campo o Grêmio hoje. Bom, o Internacional, a gente fez essa projeção, o empate é bom, não tenho dúvida, mas é assim que se diz. É um jogo que se vê que será muito complicado. A gente viu que foi o Nacional aqui. O Inter venceu, né? Aí depois também mudou a questão da expulsão, que ficaram com 10 homens, mas um time que ataca, um time que pressiona, um time com marcação alta, né? O Inter tem muitas dificuldades com essa vitória. Agora, é fundamental, Maurício, que o Inter pontue nesse jogo de hoje daqui a pouco. Não tem dúvida, Gadu. Se hoje acontecesse uma tragédia de não pontuar, daí o Inter passaria a ser praticamente desclassificado, porque ficaria muito, muito complicado, teria que ganhar bem do Nacional e torcer para que o Bahia e o Atlético Nacional não evoluíssem. Né? Bom, uma coisa é certa, o Inter não depende de ninguém, depende única e exclusivamente dele, né? Agora, essa é uma hora também do Inter mostrar aquilo que pode, o que o Inter já mostrou que pode fazer e que já jogou. Hoje, vem desse jogo contra o Corinthians, né? Os últimos jogos do Inter não têm sido nada bem, né? nada bom, né? Foi com esse próprio Nacional, foi contra o Nacional Uruguai, aquele jogo que perdia por 3-0, depois chegou ao empate. Esse jogo também com o Bahia, embora toda aquela situação, reclamação de arbitragem, né? Mas o Inter mostrou naquele jogo um primeiro tempo bom, capaz, virou o jogo, e aí no segundo tempo, quando veio, aí foi pressionado pelo Corinthians, e depois veio a questão da expulsão do Bruno Henrique, aí realmente mudou. Mas... Tem razão quando tu fala que o Inter já mostrou que pode, e até nos jogos que ele perdeu ou empatou, ele produziu. Em algum momento do jogo ele teve produção. Agora, tu lembrasse uma coisa, assim, o Inter só depende dele. Esse grupo ficou tão complicado que os 4 só dependem dele. Sem dúvida. Os 4 só dependem são todos vivos. Por isso que foi considerado lá no início do sorteio, já fez essa referência, como era o grupo da morte. E está mostrando que realmente é bom. Então não pode fazer uma terra arrasada por os últimos resultados. Foi o que o D'Alessandro comentou e salientou, né? Olha, essa oscilação é uma coisa natural, tá?
não é questão de desempenho, é questão de atenção, então acho que o Inter pode recuperar isso aí. Vamos ver o que o D'Alessandro falou, né, sobre esse jogo de hoje, sobre esse momento aí onde o Inter está oscilando nas competições em que participa. Boa tarde para todos. Tá demais falar que é um jogo importante para a nossa caminhada. A gente sabe da dificuldade que representa um jogo de Libertadores. Ter empatado com o Nacional, a gente não toma esse resultado como resultado normal, porque, obviamente, como os outros times da chave têm a obrigação de fazer pontos em casa, nós também, e a gente contava com a possibilidade de ter uma vitória, e como não teve, obviamente, teremos que fazer ponto fora, e temos totais condições de conseguir esses pontos fora. Amanhã vai ser um jogo chave, um jogo... Sabemos a urgência que, não só a nossa, sino também a urgência que tem o Atlético Nacional de ganhar a partida, não de somar pontos, de ganhar a partida. Teremos que ser, obviamente, esse trabalho do Rocha junto com a equipe, de ser inteligentes. Se trabalhou nos últimos dias da melhor maneira para poder afrontar esse confronto amanhã, confronto importante, da melhor maneira para poder conquistar, obviamente, a vitória, que é o que a gente quer, como sempre a gente fala, mas também ser inteligentes de que outro resultado também pode não manter na briga pela primeira posição. Ali, tudo bem? O que eu jogava, um calendário que às vezes não te permite descansar 72 horas, calendário que é difícil, com viagem longa, e não é uma reclamação, mas sim é uma realidade que a gente enfrenta e que tem que enfrentar. A partir disso aí, eu acho que destacar também que a gente confia muito no nosso elenco. Nós temos um elenco, fizemos trabalho como para incorporar o elenco e ter jogadores que possam manter o mesmo nível em toda a equipe, dentro do grupo, né? Não é fácil, obviamente tem, eu não gosto de falar de titulares e reserva, mas tem o time, os 11 iniciais que começam a partida, mas quando tu tem essa sequência de jogos e essa demanda física, tu precisa de todo mundo, e esse todo mundo tem que estar preparado para poder afrontar e poder entrar no meio do jogo e poder dar resultado, poder dar o retorno, que não é fácil. Tu entrar no meio de uma correria, no meio de uma fogueira, de um jogo difícil, daqui a pouco com um resultado adverso, e ter que manter o nível do jogador que saiu. Então, esse foi o nosso objetivo, essa foi a nossa ideia. Eu acho que a gente vem por esse caminho. Nós temos um elenco que obviamente, com o trabalho do Rocher e do Paixão, nós conseguimos manter a parte tática, que está muito clara de como o Inter tenta jogar e tenta se impor dentro do campo. A parte física, e é um ponto que alguns falaram, não todos, e esses não todos eu acho que têm razão. Esses alguns que falaram, acho que não fizeram a análise certa, porque se a gente teria algum problema físico, não teria virado, não teria ido buscar muitos jogos dos últimos. Bom, virou um jogo decisivo, né, Maurício? Esse jogo daqui um pouco é um jogo decisivo. E o D'Alessandro, nessa coletiva também, fez referência, porque o Inter está sendo assédio de muitos jogadores aí do futebol europeu. Entre eles aí, né, é o Vitão, o Vitor Gabriel, o Bernabé e o Wesley. Olha, é meio time internacional. Só que ele deixou bem claro, né, que o Inter, né, não vai, ele garantiu que não vai sofrer um desmanche e que o objetivo é manter a base. Mas o Inter, possivelmente, bom, até o Roger, após o jogo, não me lembro qual foi o jogo que ele disse,
que inclusive, olha, eu estou a metade do ano sujeito a perder minha zaga titular, já que tu está preocupado com a bola aérea, para um lado e para o outro, acho que vai ficar mais preocupado ainda se o Inter perder. Mas o D'Alessandro foi bem claro nessa coletiva que o Inter não fará desmanche, que vai manter a base. Mas é uma preocupação a mais. Num time que está oscilando, né? Perder jogadores importantes. E a parte boa do Inter é o entrosamento. Se vender dois, três jogadores, acerta a finança, mas estraga o time. É bem complicado. É aquilo que eu falei esse tempo. Dirigir o clube de futebol é uma equação tremendamente terrível. Porque daí vende, equaciona as finanças, só que daí o time cai, tem que comprar outros gastando aqueles mesmos valores. É bem complicado. Essas expectativas, permita te fazer uma pergunta, as expectativas aí de que algum jogador possa sair, estaria também se refletindo nesses apagões que acontecem de vez em quando nos jogos do Internacional? Pois é, isso sempre tem as lendas urbanas, assim, por exemplo, o Thiago Maia estava vendido para o Santos, daí não foi mais e daí desaprendeu a jogar. Tem influência? Tem, mas hoje os clubes, depois de muita luta, inclusive desse amigo de vocês, hoje os clubes internacionais têm um departamento de psicologia, que não tinha, só tinha na base. Então, eles têm que trabalhar isso aí na cabeça do jogador. Essa tua preocupação da bola aérea não é só tua, é inclusive da comissão técnica, né? O Roger deu atenção até nos treinamentos, né? Antes desse jogo de hoje, daqui um pouco, exatamente nessa questão da bola aérea. E o D'Alessandro, nessa coletiva, também fez referência, né, que o time precisa ajustar o fundamento. E, na opinião dele, é uma questão de fundamento, né? E o Inter precisa desse ajuste. Então, essa preocupação não é só tua. Evidentemente, claro, quem está lá sabe mais ainda, né, desses erros e dessa preocupação que o Inter está tendo aí na bola aérea. Vamos ver o que vai mostrar o Internacional, né, nesse jogo de ontem, nesse jogo de hoje contra o Atlético Nacional. E, portanto, só para completar ligeirinho, a bola aérea ofensiva é muito bem concatenada do Inter, entendeu? Bem treinada, temos feito muitos gols de bola aérea ofensiva. Agora, tu falou que o empate é bom, não se discute, sem sombra de dúvidas, né? Só que uma vitória deixa o Inter na liderança. E uma vitória encaminha a classificação. Deixa o Inter na liderança. Mata um concorrente. Vitória mata um concorrente. Agora, que será um jogo extremamente complicado, pelo que viu, né? E o Nacional também é um time que mas tem aqui no lateral que o Inter quer tirar. Mas é essa característica do Inter também. O Nacional tem o lateral aquele que ataca muito, né? Então, falar nisso, ontem o Grêmio botou uma superposição de 2 laterais. Bom, vamos ver depois. Né? Então o Inter também tem, o Roger tenta explorar esse lado, essas subidas aí, que é um atacante, o lateral do Atlético Nacional. Bom, vamos ver, né, que o Inter consiga aí esse resultado, que é importante, né? Acho que o empate também é considerado até pela comissão técnica e grupo do Inter, mas é aquela máxima, tu entra, vai empatar, chama a derrota, né? Então, acho que a vitória, sem sombra de dúvida, que dará uma tranquilidade maior, mas que será um jogo extremamente complicado, não tenha dúvida. Agora, que não é nada complicado, tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquelas que se enquadram perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, esse contato, telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, no bairro histórico, em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria, o que você precisar em termos de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, também para lavagem, limpeza, pressão de laje, pisos, o que você precisar. Atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato está aí na tela. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Nossos 2 toques também para Casas Pneus. São mais de 60 anos de qualidade. Lá você tem todos os itens para revisão do seu carro, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, o que você precisar. E aquela promoção permanente que você tem exatamente para troca de pneus, que é um feirão de pneus. Aí, endereço, Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar, né? 51, código de área 33424245. Mensagem aos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência ao nosso 2 toques desta quinta-feira.
Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Dorme, mamãe, é bom sonhar assim. Eu tive muita sorte de ter você pra mim. Você tem meu coração, é meu colo, meu jardim. É primavera, meu verão, amor que não tem fim. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @direto-de-Capão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira com Maurício Silva, Vitor Bleide Moraes e Marco Miranda. Olha só, nosso Dois Toques para a Unimed. Unimed sempre, né, facilitando de qualquer maneira. Agora, principalmente nesse mês de maio, que é o mês das mães. Então, olha só o que a Unimed lhe proporciona. Ser mãe é uma jornada de cuidado que dura a vida inteira. Mudam-se as fases, a rotina, mas o amor segue sempre igual. E para acompanhar as mães em todos os momentos, a Unimed Porto Alegre preparou um presente que também é para toda a vida. No mês das mães, aproveite, olha só, 5% de desconto vitalício, eu falei vitalício na contratação de qualquer plano pessoa jurídica. Feliz amor de mãe, Unimed Porto Alegre. Nosso Dois Toques também, olha só, para o Senai, né? O Senai sempre também nos facilitando de qualquer maneira, no meu caso agora para a sua empresa. Olha só, ganhe mais produtividade e reduza o consumo de energia na sua empresa. Participe do programa Brasil Mais Produtivo e receba consultorias
do Senai em manufatura enxuta e eficiência energética. Mais produtividade e menos consumo energético para a sua empresa? O Senai tem o caminho. Participe do programa Brasil Mais Produtivo. Inscreva-se em senairs.org.br/Brasil Mais Produtivo. Repetindo, senairs.org.br Brasil Mais Produtivo. Olha só, papai, a mamãe, crianças de 0 a 6 anos, vovó, a vovó, né? Então, olha, 36 anos de história, a Escola Educacional de Educação Infantil Docimel é referência no cuidado e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Um ambiente espetacular, acolhedor, né? Então, você tem essa oportunidade aí de botar, né, seu filhinho, sua filhinha, seu netinho, sua netinha na Docimel, sua educação infantil. Então, aí os contatos, o celular e também o e-mail Escola Infantil Docimel. Bom, então não pode ser tão doce hoje, né, Maurício? Não, um jogo que ganhou relevância aí, onde, como a gente comentou no primeiro bloco, né, em relação a essa vitória do Nacional do Uruguai diante do Bahia, lá em Salvador. Esse Bahia que tinha vencido, né, olha só, vencido o Nacional do Uruguai. Mas vamos ver o que o Aguirre, né, que é um jogador de sistema defensivo, o Aguirre, que faz parte dessa oscilação, dessa preocupação também, né, da bola aérea, os gols que o Internacional tem sofrido, mas o Roger tomou esses cuidados aí nos treinamentos, e repetindo o que o D'Alessandro disse, é uma questão só de ajustes. Vamos ver o que o Aguirre falou sobre esse jogo importante aí, daqui um pouquinho contra o Nacional. No, yo creo que nos preparamos muy bien, el viaje fue largo, pero bueno, tratamos de venir un día antes para descansar lo más posible, para estar mejor mañana. Hoy vamos a tratar de entrenar y nada, tratar de dejar lo mejor para el partido de mañana. No, nosotros nos preparamos para este juego, es muy difícil. Sabemos que necesitamos los 3 puntos, vamos a hacer todo lo posible para quedarnos con los 3 puntos y llevarlo para casa. Yo creo que va a ser un partido diferente, vamos a tratar de dar lo mejor nosotros, lo estuvimos practicando en la semana, así que va a ser muy difícil, pero vamos a hacer nuestro trabajo para quedarnos con los 3 puntos. Yo creo que Roger y el equipo me están dando la confianza esa para que vaya para adelante, para que juegue y me sienta confiante. Más estoy en un buen nivel y esperemos seguir así, ayudar al equipo de acá en adelante. No, yo creo que es muy diferente, las competiciones son muy diferentes al Brasileirão a esta, es mata-mata, así que tenemos que necesitar los 3 puntos para quedarnos más arriba posible y tratar de clasificar. Yo creo que sí, ya me acostumbré bastante bien a Porto Alegre. Bueno, mis compañeros me ayudaron bastante también a adaptarme bastante rápido, tratar de encajar bien en el equipo y dar lo mejor siempre. Yo creo que es muy bonito compartir con todos mis compañeros, son unos grandes profesionales, me ayudaron mucho y vamos a seguir así con el grupo muy hermoso que tenemos. Yo creo que muy bien, la torcida me quiere mucho, bueno, yo los quiero mucho a ellos y tratar de todo el cariño que me dan ellos, yo llevarlo a la cancha y dejarlo lo que más pueda dentro de la cancha para hacer lo mejor de mí y dar lo mejor para el equipo. Tá aí o Aguirre, um jogador que até quando chegou no Inter meio que oscilou, né? Depois um jogador que mostrou, fez gols inclusive no jogo contra o Corinthians, né? Um jogador que evoluiu bastante. E aí a confiança, como ele mesmo disse, num resultado positivo, numa vitória contra esse Atlético Nacional, jogo que acontece daqui um pouquinho. Bom, o Grêmio, dá para dizer que está um horror, meu amigo Marco Miranda, é um horror que o Grêmio está vivendo? Cadu, eu não considero um horror. Não considero, acho que eu nunca considerei o Grêmio um horror. Não, o Grêmio não, a história. O Grêmio história. Eu acho porque, Grêmio... olha aqui, ó, uma coisa, Quinteiro, né? Chegou, deixa eu dar. Mano, Filipão, o Grêmio não evoluiu. Isso. Eu vou chegar a conseguir. Olha, Isso. eu defendia que esse grupo não era tão fraco, mas eu estou chegando à conclusão que esse grupo é fraco. Só que... Por isso que eu falei em horror. Sim, mas só que o grupo reflete, na minha cabeça, ele reflete a dificuldade que tem a organização da instituição Grêmio. Sem dúvida. Que hoje o Grêmio, nos anos para cá... Bom, e tu tem, olha, capacidade toda de falar, porque vivesse naquele Grêmio, né, com grandes, um vice-presidente, né, com grandes presidentes, né, com grandes pessoas, que eram momentos eram completamente diferentes, né? Os conselhos eram outros, conselhos deliberativos, tanto de Grêmio e no Inter, né? E hoje a gente vê, olha...
Isso tem culpa, sim, da direção e culpa do presidente, seu Roberto Guerra. Perfeito, Cadu. Mas tu eu acrescento, veja bem, isso não é coisa assim de 1 ano, 2 anos. Não, claro que não. O Grêmio vem mal de muitos anos. Se tu me permite, eu posso entrar numa área aí que eu gostaria. Eu até fui convidado por ti, pelo Vitor, para estar hoje aqui para comentar um assunto, e posso me precipitar falar sobre o clube, o Grêmio, Cadu? Tu me permite? Aí, à vontade. Aí, Cadu, eu vou contar um fato interessante. Eu participo há mais de 20 e poucos anos de uma turma de amigos, eu acho que 30 anos, turma de amigos gremistas, que de 15 em 15 dias nós permanentemente fazemos churrasco e cerveja, e o pessoal mais de idade, sim, tem pessoas de idade, pessoal mais novo, uma gurizada boa, está vindo aí, gremistas, mas não era, a renovação tem que existir. Não era grupo político, não era nada, era participação de amigos, é como se fosse uma irmandade. E nós, um tempo assim, eu comentei com eles, eu disse assim, mas vocês já viram que nós não falamos mais nada, e a convergência sempre há 30 anos é o Grêmio, aqui as nossas conversas. E é sempre Grêmio, é sempre futebol e é sempre o Grêmio. Então, por que nós não reunimos essas nossas energias aqui e vamos levar para o clube, para o Grêmio, e tentar ajudar o Grêmio numa situação que está difícil? E o pessoal, olha a resposta do Máriozinho, que o Máriozinho tem 78 anos, eu considero um jovem, ele é 78 anos, carregou tijolo na época do Olímpico do Eldorado, meu amigão, parceirão meu. E o Máriozinho disse assim, Marquinhos, não vamos ir, Marquinhos, nós estamos velhos, nós estamos isso, nós estamos aquilo. Eu digo, não, só um pouquinho, agora para. O único país do mundo que as pessoas se sentem velhas e constrangidas e apenas confundem a velhice com uma doença é o Brasil. Agora que nós aqui somos capazes, nós temos sabedoria, nós somos sábio. Velho, não que não é velho, ele é sábio, ele tem sabedoria. Tudo que tu aprende de Grêmio, tu aprendeu de Grêmio, e isso serve para outros clubes, Maurício, mas eu falo do Grêmio. Se tu trouxer a tua sabedoria, o teu conhecimento, e se agregar a energia dos jovens, nós vamos conseguir fazer com que o clube comece a filtrar a intoxicação que existe interna dentro dos processos políticos dos clubes, que influenciam dentro do campo. Eu digo mais, aí surgiu que o pessoal gostou da ideia e formamos lá o Mundo Grêmio. Isso aí faz uns 2 anos. E olha que coisa interessante, como é o Grêmio, a força do Grêmio. Passou esses 2 anos, eu encontrei o Sérgio Canosa, aí nós conversamos, e aí o Canosa disse para mim, Marquinhos, quem sabe tu pega essa tua turma aí, eu vou juntar com a minha e tal, e vamos fazer vamos ajudar o Grêmio, nós vamos fazer vamos tentar ir lá para o Grêmio. Foi um momento difícil. E foi o que aconteceu. O Vitor, meu parceiro, companheiro, hoje amigo meu, também faz parte do Pro Grêmio. Hoje, Cadu, Mauri, nós estamos com mais de 300 componentes no nosso grupo. Nós somos pessoas que permanentemente, diuturnamente, nós estamos discutindo Grêmio. O Vitor sabe disso, nós temos um grupo e discutimos Grêmio. Começamos a fazer reuniões semanais, cada vez está aumentando mais o gremistas. Por que eu falo gremistas? Porque nós não temos discriminação. Que a pessoa seja conselheiro, nós queremos que seja gremista, a partir dali a consciência dele de ser sócio do Grêmio, se não for, né, que a maioria é sócio, mas passa a ser sócio, e futuramente ele vai pensar em ser conselheiro, porque nós somos do tempo, e todos convergem com a mesma ideia, que para ti ser conselheiro do clube, antigamente era assim, tu tinha que prestar serviço para o clube. É que eu sempre digo. E antigamente, depois tu ia ser convidado para ser conselheiro. Antigamente tu tinha que ter representatividade política, econômica, empresarial.
e prestar serviço para o clube principalmente. E aí tu iria ser convidado. Hoje tu presta serviço para o teu grupo político e não presta serviço para o clube. É mais importante tu hoje ser amigo do teu presidente do grupo do que ter... Alguns querem ter carteirinha para dar por aí. Então, para ter a carteirinha. Hoje existe o conselheiro crachá, né? O conselheiro carteirinha, e hoje tem um outro conselheiro, que é o dirigente também, né? É o dirigente selfie. É o que vai para as viagens com o clube de futebol, só quer bater selfie. Então, quer dizer, é uma coisa assim que terminou a cultura, tá entendendo? Então, nós hoje, do Progrêmio, nós discutimos uma plataforma. Tá? E criamos essa plataforma, e eu sou uma pessoa que muita gente me conhece, eu sou uma pessoa muito ética, eu tenho muita postura, eu entrei no Grêmio pela mão dos antigos, dos velhos, que eu não abro mão do conceito e dos valores que me deram quando eu entrei no Grêmio pequeno lá, e que me disseram assim: Marquinho, tudo que tu fizeres aqui fora do Grêmio, o mundo esquece. Quando tu fizeres alguma coisa errada dentro do Grêmio, ninguém vai esquecer. Então, isso é a verdadeira história do Grêmio. Eu vou te dizer... O Grêmio terá uma eleição nesse final do ano, agora extremamente complicado. Olha, não sei quantos candidatos ao conselho estão aparecendo. Mas aí. eu penso assim, Cadu, que nós temos que começar a largar uma semente para mudar essa cultura política interna do clube e fazer com que comece uma conscientização que as coisas estão erradas. As pessoas estão fazendo as coisas erradas. E o reflexo, Marquinhos, está se vendo dentro do campo. O reflexo é dentro do campo. Exatamente. E os oportunistas e os aventureiros, né, que estão tomando conta dessa situação, estão entrando nesse vácuo. Vamos lá, Cadu. Nós temos uma plataforma, Cadu, que eu gostaria que você soubesse. Com a maior alegria eu posso dizer isso, porque é uma coisa que o Progrêmio me proporcionou eu extravasar. Nós temos uma plataforma que diga-se assim, ó, existiu uma reforma regimental no clube, em 2004, 2005, que se criaram lá uma nomenclatura conselho de administração, que não deu resultado em nada. Antigamente, nós tínhamos as vice-presidências, era o presidente, vice-presidente de finanças, vice-presidente de administração, eleitos. Os vice-presidentes jurídico, vice-presidente de marketing, vice-presidente de futebol, eles eram escolhidos. Por que eles eram escolhidos? Olha a inteligência. Porque o vice-presidente de futebol ele não pode ser eleito porque ele, a qualquer momento, dependendo do resultado, ele tem que ser trocado. O vice de jurídico, a qualquer momento ele pode. Mas a administração e o vice-presidente de finanças, esses têm que ficar até o final eleitos, porque tem que se assinar na esquerda. Bom, fora isso, eles criaram então esse conselho de administração que na nossa plataforma está visando trazer de volta as vice-presidências definidas. São coisas singelas, tem muito mais coisas, mas são coisas singelas, mas que fazem todo o resultado. Segundo, casuisticamente e inoportunamente, criaram, o Grêmio tinha 2 anos de eleição, passaram para 3 anos. Mudaram na gestão Romildo para ter continuidade. No meio de uma gestão que eu achei uma época... Internacional são 3 anos também, mudaram o estatuto. Um imita o outro sempre, né? Exatamente. O Grêmio mudou, bom. Agora esse é o campo para voltar para 2. Então, essa é a nossa também plataforma, voltar para 2. Por que para 2? Porque se tu está em 2 anos, tu foi mal na tua gestão, automaticamente tu vai sair. Fora. Se tu está bem, tu é renovado por mais 2 anos. Exatamente. Então, e outra coisa que nós temos que nos preocupar muito, a torcida. A torcida do Grêmio é maravilhosa. Nós temos, a geral do Grêmio é maravilhosa. É reconhecidamente, né? Em todos os cantos é reconhecido. Então, mas antigamente nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a torcida auriculária. Você se lembra da torcida auriculária? As torcidas organizadas viraram negócio também. Não, vamos deixar bem claro. Não sou contra a torcida organizada, mas viraram negócio. Então, e hoje isso aí vai para os dois lados. O Grêmio criou o DTG, que é o Departamento de Torcida Gremista, que controla isso. Mas tem uma coisa. Nossa plataforma é uma coisa singela, uma ideia. Trazer de volta para os jogos a maior faixa que existiu em todo o tempo no Grêmio.
com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Vamos ver, o Grêmio tem um jogo complicado, né? E o torcedor gremista não tem abandonado o Grêmio. O Grêmio projeta esse jogo, o Bragantino sabe, um jogo importante, né? Olha a expectativa aí que pelo menos o torcedor, né, chegue aí a, pelo menos o Grêmio projetando 25, 30 mil pessoas, né? Porque o Grêmio precisa mais do que nunca ajuda do seu torcedor agora nesse momento extremamente complicado. Olha só, aí precisa de ajuda, né? Porque tudo que você precisar em termos de ferragem, tem lá a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião Sudão, hoje em vão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza de tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para 40 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional, está aí o Teleentregas, o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, Bancos Gaúchos, aqui tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando tudo que é maneira, como é o caso de agora, o crédito consignado CLT, é onde? No Banrisul, né? Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate pelo app, pelo aplicativo do Banrisul. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Bancos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Click Press. Sua gráfica pertence ao Grupo Pressul e diversos produtos além, né? E serviços além dos quadros personalizados. Olha aí, uma loja sempre bem pertinho de você, que é a facilidade maior ainda. Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site, clickimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques desta quinta-feira. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Estamos de volta com o nosso 2 toques esta quinta-feira com Maurício Silva, Vitor Blades Moraes e Marco Miranda.
nosso 2 toques para lavagem 5 estrelas. Para deixar o seu carro com um brilho total, lavagem 5 estrelas. São 45 anos. Aí, o telefone, o endereço, né? Avenida Nilópolis, ponto tradicional em Porto Alegre. Se o carro está com aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então o martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309. Aí o telefone, a gente com o Marcelinho, para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Olha só, a gente está em época de declaração de projeto. Não deixe para a última hora. Está aí, ó, Vilar Serviço Contábil de Origem. Faça o contato, antecipe a sua declaração para não ter aquela correria, né, lá no final do prazo. Está aí, telefone 51, código viário 3341-2211. Vamos ver uma palhinha do Mano aí, né, o que ele disse em relação a esse empate de ontem contra o Atlético Grau. Análise dessa partida. A nossa escolha pensou exatamente nesse conjunto de 3 jogos que a gente tem num curto espaço de tempo. Não dava para arriscar tanto, porque no sábado já vamos estar jogando com o Red Bull Bragantino e na terça-feira um jogo decisivo contra Godoy Cruz. Tá? Então pensamos nesse contexto. Era necessário tirar alguns jogadores, alguns já deixamos lá, outros trouxemos como Kiki, mas deixamos só para uma parte do jogo, a segunda parte. Escolhemos Luan, que é um pouco fora do normal, porque ambos, tanto o Esteves quanto ele, já fizeram essa função quando a gente estava no Palmeiras, no Júnior. Teria uma passagem com força pelo lado. Algumas vezes funcionou, mas faltou um pouco de entrosamento, sem dúvida nenhuma, para todos. Então, as dificuldades que tivemos dessa construção de jogadas passou bastante por isso. O time, primeiro tempo, foi muito lento na troca de passes e essa lentidão foi empurrando o adversário para se organizar no último terço e aí nós não conseguimos entrar, né? Pois é, vai ter muito trabalho humano, e aí esse jogo com o Bragantino, um jogo também importante e fundamental, né? O Bragantino é nada mais nada menos que o líder do Campeonato Brasileiro, dividido a liderança com o Palmeiras, só perde pelos critérios, pelos saldos de gols. Bom, tá? Vamos ver o que o Grêmio pode fazer esse jogo contra o Bragantino. O Internacional tem esse jogo já, jogadores já em campo, no gramado, e depois tem no domingo, tem o Botafogo, né? O Botafogo também, lá no Rio de Janeiro. Bom, como sempre, até porque vamos lá para acompanhar o jogo do Internacional, o Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, é o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre lá no Barranquinho de terça a domingo. Mas você curte onde você quiser, em delivery, takeaway, teleentrega, você nunca privado, nunca das revistas do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com meu Kia da São Motos. A revenda Avenida Ipiranga 8113, o Jefferson está lá para lhe dar toda a assistência, o que você precisa para o seu Kia. Ao lado, aí os adeptos de 2 rodas na Suzuki São Motos. Preço e qualidade, esse grupo estará completando esse ano 90 anos. Grupo Zafari, o slogan de estudo, economizar é comprar bem. Se você só tem no grupo Zafari. Obrigado, Maurinho. Teu palpite para o jogo daqui a pouquinho, a bola já está rolando em seguida. 2-1 para o Inter. Obrigado, Vitor, e teu palpite também. Acho que ganha de 1-0. Mas eu quero mandar rapidinho um abraço para o Paulo Cruz e todos os sócios do Grêmio em Aracaju e também lá em Alagoas que estão nos assistindo. Maravilha, um grande abraço. Grande abraço a todos. Eu só quero fazer um chamamento bem rapidinho para segunda-feira às 19 horas no restaurante Vassouras. Todos os gremistas que quiserem falar de Grêmio, sobre o Grêmio, o grupo Pro Grêmio estará de braços abertos para receber a todos vocês. Muito obrigado, Cadu. Teu palpite, Luzirinho. Obrigado pela presença. Eu acho que ganhamos, João. Não, quero palpite esse jogo do Inter hoje. Vai secar? Não. Tá Nós ganhamos. O Atlético... Tá certo. Eu vou ficar no empate, no 1-1, acho que é bom para todos. Obrigado, Maurinho, obrigado, Vitor, obrigado, Mário, obrigado a você pela audiência, pela companhia. Na Master TV, na sequência, chegando a atividade com o José Silva e seus convidados. Mais à frente, Bibo Nunes com sucesso. A todos vocês. Não esqueça meu canal, não viu ao vivo qualquer dia da noite. 2 toques, Cadu Oliveira, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. Você assiste qualquer hora do dia e da noite. Todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.